Anteriormente, a batida foi mais pesada e mais furiosa. Com o coração cansado e a mão trêmula, olhei pelo olho mágico e vi os mesmos olhos sem alma, olhando para dentro. Oi, eu sou Enzo e esse é o História de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet, onde eu leio histórias, obviamente de terror. O vídeo de hoje é a parte 3 da história da fita VHS, que por algum motivo eu não resolvi em criar um nome melhor pra ela na hora de traduzir, e eu comecei a chamar de história da fita VHS mesmo. Eu tô chamando ela assim e tá tudo bem, sabe? É o primeiro vídeo que eu tenho água comigo, que já tá acabando, inclusive. Eu gostaria de agradecer a todos os comentários que as pessoas estão deixando comentários. Eu adoro eles, tá? Eu fico muito feliz, principalmente com o pessoal que fica até o final e comentou o negócio da conchinha. Eu acho que eu tinha mais algum aviso mas eu não lembro. Então é isso, eu vou começar a ler a história. E vamos lá. Eu recuei. Eu me atirei em direção ao rifle que repousava na minha cama. À medida que as batidas incessantes ficavam mais fortes e o batente vibrava cada vez mais e enfraquecia, apontei o cano diretamente para o centro, esperando que o homem da máscara aparecesse. Então percebi que, se eu quisesse sair dali, precisava manter as evidências comigo. Não podia deixá-las desaparecer novamente. Apenas as filmagens fariam os policiais estaduais me levarem a sério. Guardei o pendrive no meu bolso justo quando o som de madeira estilhaçada e rachada encheu o quarto. Por um momento, vi apenas a cabeça de um martelo sendo retirada de um buraco recém-feito na porta. Em seguida, vi o homem da máscara de madeira olhar através do buraco e acenar, de maneira provocadora e com um tom de ameaça alegre. Tentei gritar, ficar firme no meu lugar, mas minha voz não saía. Ele estendeu o braço pelo buraco onde a maçaneta estava e desfez a tranca e a corrente. Ainda assim, fiquei paralisado, a arma erguida, mas chocado demais para atirar. Ele abriu a porta e entrou. Sua figura imensa era acentuada por um casaco marrom espesso e botas pesadas com biqueira de aço. Em sua mão, arrastava um longo cabo de madeira e um martelo antigo e enferrujado. Vou atirar, consegui dizer. Atire em mim! Ele disse, sua voz completamente calma e firme ao contrário da minha. E embora eu tivesse a melhor arma, embora a situação parecesse estar ao meu favor, eu me sentia completamente impotente. Era o demônio que assombrava minha infância, agora de volta em carne e osso. Meu próprio bicho-papão pessoal, pronto para concluir o serviço. Atire em mim! Ele gritou, enquanto balançava o grande martelo diretamente na televisão de tubo, fazendo os cacos de vidro se espalharem. Faíscas elétricas dançavam momentaneamente. Em seguida, veio o estrondo ensurdecedor do meu rifle. Algodão e penas flutuavam pelo ar. Aproveitei a chance para correr. Ao passar por ele, quase fui derrubado quando ele me empurrou com o ombro. Desci rapidamente as escadas enferrujadas até chegar à minha Ranger, mas minha última esperança se esvaziou ao ver os pneus. Eles estavam completamente rasgados, sem chance de dirigir. Aquela foi uma jogada inteligente com a fita, disse ele, descendo lentamente os degraus de ferro rangentes. Eu subestimei você. Não respondi, exceto por engatilhar outra bala e dispará-la diretamente em seu peito. Ele vacilou apenas por um momento, mas eu aproveitei a chance e corri em direção à floresta, quase tropeçando nas raízes das árvores perenes e nas pedras musgosas viradas, mas nunca diminuindo o ritmo, com medo do homem da máscara de madeira. Corri e corri, até que finalmente a adrenalina não foi o suficiente para impedir minhas pernas de falharem. Elas falharam, e eu caí no chão, ofegando, com meus pulmões e pernas não me respondendo. No úmido e musgoso chão da floresta, com os raios de sol poente passando por entre os pinheiros, eu me deitei, recuperei o fôlego. Durante todo o tempo, orei para que não levasse uma martelada na cabeça. Eu não tinha mais forças para impedir isso, mas nada aconteceu. Por enquanto, eu estava seguro. O sol se recolheu do céu, e logo a escuridão me cercou. Assim que finalmente recuperei a energia para ficar de pé, alcancei meu bolso para pegar meu celular e... Maldição! Gritei. Enquanto meu grito ecoava pela floresta, percebi o meu erro.
Por favor, que ele não esteja por perto, pensei. Ele não devia estar, porque sobrevivi à noite. Eu atravessei a floresta tentando encontrar o caminho, mas sem querer me adentrar mais na vasta natureza selvagem do Alasca. Eventualmente, conforme os últimos lampejos de luz do dia desapareceram na floresta, me acomodei sobre um solitário pinheiro. Descansei, agradecido por pelo menos a noite estar quente. Apesar de todos os meus esforços, apesar do meu desespero e horror, fui lentamente cedendo ao sono. As canções dos pássaros me despertaram. Esfreguei os olhos enquanto o sol da manhã aquecia o meu rosto, aquele mesmo sol do leste que usei para refazer o meu trajeto, para me orientar e encontrar o caminho até uma estrada que, felizmente, eu reconhecia. Segui por ela, mas não abertamente, mantendo apenas a vista enquanto caminhava por entre as árvores, preocupado que o homem pudesse pegar a rodovia em minha busca. Eu vagava, mas nunca o vi. À medida que minhas preocupações com a minha própria segurança começavam a diminuir, minhas preocupações com a segurança dos meus avós crescia. Meu estômago doía com o pensamento do que eu poderia encontrar quando chegasse. Como viajei lentamente, quanto tempo o homem teve para chegar até eles antes de mim? Me arrependi por não tê-los informado mais cedo. Eles não tinham absolutamente nenhuma ideia de quem estava lá fora. Orei para que Thomas e Isabelle tivessem telefonado em meu lugar, quando deixei de responder as mensagens deles por tantas horas. Então, finalmente avistei as casas dispersas e familiares do pequeno bairro dos meus avós. Por volta do meio-dia, me esgueirei por ali, segurando minha arma pronta e olhando constantemente para trás. Atravessei um quintal, onde costumava brincar, e cheguei à porta dos fundos da casa. Fui recebido com uma espingarda apontada para o meu rosto. Uma que abaixou tão rapidamente quanto foi erguida. Era Thomas. Eles me contaram como imediatamente reservaram um voo de Seattle quando deixei de responder a eles. Como ligaram para a vovó quando pousaram e atualizaram sobre tudo o que sabiam. Eles me levaram até a cozinha e depois até a sala de jantar. Lá encontrei meus dois avós. Seus rostos se iluminaram quando entrei. Minha avó me abraçou e tropeçou em suas palavras bem intencionadas. Meu avô, que estava preso à sua cadeira, simplesmente disse: "Graças a Deus, graças a Deus." Ele parecia velho, além de sua idade, embora minha avó ainda tivesse alguns fios profundos de âmbar de sua juventude, misturado aos fios grisalhos. A cabeça do meu avô era puramente branca, como a neve. Seu corpo grande e volumoso mal cabia na cadeira de rodas. Minha avó me serviu comida e uma bebida para saciar minha fome. Enquanto ela fazia isso, eu os atualizei sobre o que havia acontecido. Todos os detalhes. E quando cheguei ao tópico do pendrive, o rosto do meu avô escureceu. Ele mencionou meu nome, não foi? Eu concordei. Perguntei o que o homem queria, mas meu avô apenas olhou para suas mãos ásperas e enrugadas. Ele disse à esposa: "Devemos contar a eles." "Não devemos", disse minha avó, enquanto colocava um prato de bacon de Bordeaux e batatas fritas douradas na minha frente. "O que devemos fazer é levá-los em um voo para Seattle. Eles não deveriam ter vindo para cá. Não é seguro para nenhum deles ficar aqui." Como se fôssemos simplesmente ficar para trás enquanto tudo isso está acontecendo, interviu Thomas. "Não é da sua conta", exigiu a vovó. Ela lavou as mãos na pia e secou no avental. "Claro que é", retruquei. "Tenho 2 munições desaparecidas que discordam disso. Precisamos saber o que está acontecendo." Ela não respondeu, enquanto se dirigia para sentar à mesa ao lado do vovô. Ele colocou sua grande pata de urso em cima das mãos dela, um gesto reconfortante, enquanto descansava sobre a mesa. "Tudo bem", ela disse, afastando a mão. "Mesmo que você tenha prometido que nunca faria isso. Circunstâncias, querida." Vovô deu mais um gole em sua bebida. Olhou para cada um de nós, nos olhos, um de cada vez. Então ele disse cuidadosamente: "Eu não sou quem vocês pensam que eu sou." Ouvimos atentamente. Eu, enquanto enchia meu estômago vazio, e Thomas e Isabelle, enquanto ficavam ao lado da parede. Ele nos contou tantas coisas incriminatórias sobre quem ele era, o que ele fazia para viver, sobre uma operação ilegal de contrabando durante a Guerra Fria, como ele trabalhava com os soviéticos do outro lado do mar de Bering para fornecer a eles produtos proibidos que só podiam ser encontrados nos Estados Unidos. "Foi muito lucrativo", ele continuou. "E eu não sentia culpa. Não era ilegal aqui. Eram filmes de comidas.
coisas que o governo da Rússia não permitia na época. Eu vendia para eles e eles revendiam para os cidadãos. Tudo estava bem. A vida era boa e pela primeira vez eu podia prover para os meus filhos. Você precisa entender que eu era um homem jovem, um homem tolo talvez, mas sentia que estava fazendo o bem de certa forma. Eu justificava não apenas com o sucesso da minha família a compra dessa casa, mas com a forma como os cidadãos de outra nação que mal tinham qualquer liberdade também poderiam se beneficiar. Então o muro caiu, o RSS caiu também, o comércio teve que mudar. O mesmo velho contrabando não era mais o suficiente. Vi os seus olhos afundarem na xícara de café. Vi seus lábios começarem a tremer. Drogas. Não me orgulhava disso, mas fiz. Eu queria continuar provendo para minha família, para o seu pai, ele disse para Thomas e Isabelle e sua... Mas ele não conseguiu terminar a frase. Minha mãe? Engasguei. Ambos permanecemos em silêncio. Ambos entendemos as implicações, as consequências não intencionais das suas ações. Já era tarde demais para voltar atrás quando descobri o vício de sua mãe, um vício que eu causei. Minha avó ficou atrás dele e cruzou os braços em seus ombros. Ela os movia para frente e para trás para acalmá-lo. Foi o nosso maior erro, ela disse. Enquanto beijava seus cabelos brancos, ela acrescentou. Eu também me culpo. Eu a criei, continuou meu avô, enquanto as lágrimas começavam a se acumular. Eu não vi os sinais, eu nunca deveria ter trazido essas malditas drogas pra cá. Gotas caíram na mesa. Ele não conseguiu dizer entre os soluços. Eu matei minha única filha. Antes de se descontrolar, em um acesso de choro. Ele desmoronou. Isabelle colocou gentilmente a mão no meu ombro, mas eu não reagi. Enquanto observava meu avô reviver o seu maior arrependimento, enquanto observava o homem outrora poderoso e alegre que me criou, agora envelhecido e desamparado, minha mente não conseguia processar nada. Não conseguia compreender as relações. Seria a morte da minha mãe realmente culpa dos meus avós? Aqueles que eu amara por toda a minha vida. De repente, senti-me doente por ter ressentido suas ações e sua partida. Depois que ele se recompôs e voltou ao seu típico comportamento estoico, embora agora com os olhos vermelhos e inchados, continuamos. Por algum tempo, discutimos sobre isso. Eu raspava o prato de cerâmica vazio, ocupando minhas mãos. Fiz perguntas e eles responderam, mas no final da conversa ainda não tinha o encerramento que buscava. Como tudo isso se relaciona com o homem da máscara de madeira? Perguntei. Okhotnik, disse meu avô, o caçador. Isso provavelmente em russo eu pronunciei errado. O nome pairou no ar depois que ele o pronunciou. Ele é o último, continuou ele. Minha avó se desculpou e foi para o outro cômodo. Depois que descobri sobre o vício de sua mãe, tentei consertar. A enviamos para a reabilitação. Acolhemos você e eu tentei sair do jogo. Bem, os rapazes do outro lado do mar não gostaram muito disso. Cerca de 6 meses depois de parar de transportar coisas, eles enviaram o caçador para mim. Não para me matar, mas para me enviar uma mensagem. É por isso que ele veio aqui em casa? Disse Thomas. Não é por isso. Minha avó voltou ao cômodo. Ela tinha em suas mãos um jornal antigo e enrolado. Eu tive que acabar com isso. Precisava ser feito. Espalhadas sobre a manchada mesa de mogno, eu li as palavras. 13 cidadãos russos mortos após explosão em armazém. Maldição, murmurou Thomas. Essa foi a única palavra falada por um momento enquanto assimilávamos essa nova informação. Então, Isabelle quebrou o silêncio. Suponho que o cara da máscara não tenha gostado de ver toda a sua equipe em chamas. Vovô balançou a cabeça. Foi quando ele tentou ir atrás de vocês 3. Eu tirei a família dele, ele tiraria a minha. Ele não chegou até vocês. Talvez se ele não fosse tão teatral e apenas... Não gosto nem de pensar sobre o que poderia ter acontecido. No risco que eu coloquei em meus entes queridos. Então é por isso que ele gravou tudo? Apenas para ser teatral? Perguntou Thomas. Acho que ele pretendia filmar tudo, até o fim, e me mostrar o resultado. A sombria revelação, mais uma vez, silenciou o ambiente. Mas por que desistir? Continuei. Por que só voltar depois de 19 anos? Vovô deu um gole em sua caneca de café, porque eu coloquei ele atrás das grades. 15 anos de prisão. Eu deveria tê-lo matado, mas não consegui.
Tá, mas isso são 15, disse Isabelle. Por que esperar mais 4 anos? O que mudou para ele decidir atacar agora? Meu avô bateu 3 vezes no braço de sua cadeira de rodas. Nós entendemos. Agora era quando meu avô estava fraco, quando ele estava vulnerável. Outras 3 batidas distintas ecoaram na porta da frente. Thomas e eu pegamos nossas armas e seguimos meu avô enquanto ele se aproximava para atender. Oficial, ele disse. O que traz você aqui? Minha avó trouxe ao policial estadual do Alasca uma xícara de café quente para combinar com a do meu avô. Ele devia ser o terceiro policial sobre o qual os outros 2 me falaram. Eu mantinha um senso de ceticismo, dada a falta de profissionalismo dos seus colegas. Mas isso foi se dissipando lentamente enquanto ele falava. Ele tinha uma cadência honesta e séria que me tranquilizava. Talvez tivéssemos, pelo menos, um aliado. E foi quando eu cheguei no motel. Vi a caminhonete no estacionamento, com os pneus furados e entrei no quarto com a porta arrombada. Você conseguiu pegar o meu laptop? Perguntei. Ou meu telefone? Ele balançou a cabeça. Tudo que restou foi isso. Ele pegou algo de sua bolsa e colocou na mesa. Eram 2 partes plásticas da fita VHS que eu havia desmontado. Voltei para a delegacia para ver se aqueles palhaços sabiam de alguma coisa sobre isso. E disseram que você esteve lá mais cedo. Disseram que anotaram seu nome e número, então liguei. Alguém atendeu falando russo. Desligou quando me identifiquei. Não consigo entrar em contato com você, mas reconheci o sobrenome. Então, segui essa pista até aqui e é isso. Vovô se aproximou da fita para olhá-la melhor. Ele riu sozinho. Do que está rindo? Perguntou o policial. Meu avô hesitou. Minha avó colocou a mão na cabeça dele, mexendo em seus cabelos grisalhos. Acho que é a hora, ele disse. Vou me incriminar, mas pelo menos estaremos todos na mesma página. Talvez eu finalmente consiga manter a minha família segura. Essa escrita diz Red Tape. Sim, eu traduzi, eu acrescentei. Mas por que tá escrito fita vermelha na fita VHS e qual é a necessidade disso? Não. O Red Tape não se refere à fita VHS. Red Tape era o nome do grupo de contrabando. Refere-se à burocracia que mantinha os cidadãos soviéticos restritos ao entretenimento simples e outras liberdades. Era para lembrá-los porque eles haviam iniciado o grupo. Agora, o caçador usa isso para me lembrar, para garantir que eu não esqueça. Que grupo? Indagou Cartwright. Que caçador? Ele contou tudo ao homem. Contou sobre o caçador, contou sobre o incidente, sobre tudo desde então. Cartwright anotou tudo em seu bloco de notas. Ele fez perguntas, quando pôde, para esclarecer. Quanto mais o som do lápis arranhando o papel continuava, mais certo eu estava de que Cartwright poderia ser nossa salvação. Me mudei para cá vindo de Anchorage há mais de 25 anos, disse o policial. Este é um lugar tranquilo, não há muito o que fazer. Exceto por alguns anos atrás, quando ocorreu um assassinato nos arredores da cidade. Passaram-se alguns dias, mas não havia pistas. O caminhoneiro não era local, não tinha conexões com a cidade e nenhum inimigo razoável. Isabelle segurou minha mão. Foi um gesto que o policial notou pelo canto do olho. Ele entendeu. Isso me intrigou. Até que alguns dias depois, respondi a uma chamada sobre uma fita VHS vermelha, um caminhoneiro morto e um homem com uma máscara de madeira. Eram vocês 3, não é? Assentimos solenemente. Cartwright voltou sua atenção para o seu café em suas mãos enluvadas. Ele tinha uma esposa. O caminhoneiro, digo. Lembro-me de como ela chorou quando eu a chamei. O som do seu coração se despedaçando em milhões de pedaços. Por um longo tempo depois disso, ela ligava para a delegacia. Todos os dias. E eu atendia. Todos os dias. Vocês encontraram o assassino? Vocês o encontraram? Ele parou de falar. Olhou para o café preto. Testemunhei um ligeiro tremor de seu lábio antes que ele continuasse. Ela não durou muito tempo. Alguns meses depois, ela parou de ligar para a delegacia, como costumava fazer. Tentei entrar em contato com ela, mas foram pílulas. Foi isso que ela escolheu. Nenhum som preencheu o ambiente. Um silêncio que só foi quebrado pelo leve rangido de uma casa velha que se movia. O caçador é um bastardo, disse meu avô, depois de um tempo. Não se importa com quem machuca. Ele vai continuar, a menos que alguém pare ele. Depois de um gole de café puro, o veterano grisalho disse: Se o que vocês estão dizendo é verdade,
Então estou com vocês. Vamos derrubar aquele desgraçado. Êxtase. Essa é a única forma de descrever como me senti. Finalmente tínhamos alguém que realmente poderia nos ajudar. Alguém que não estava além do seu auge, preso a uma cadeira de rodas. Alguém que não estava completamente fora de sua área de atuação como nós três. Mas como vamos encontrá-lo? Perguntou Isabelle. A mensagem! Gritei. Lembrei-me de algo que meu avô havia deixado de contar ao policial. Dentro da fita VHS, desta vez, havia um pendrive. Peguei-o do bolso, grato por ter conseguido pelo menos garantir uma coisa importante. O que dizia? Perguntou Cartwright. Era a fita original, só que desta vez, ele adicionou novas imagens no final. Após falar com meu avô no começo, estava em russo. Virei-me para o meu avô. Você entende russo? Tenho trabalhado com eles desde a era Reagan, meu filho. É claro que eu entendo. Ele riu. Virou-se para minha avó e disse, querida, você pode pegar o laptop para darmos uma olhada? Não! Interrompeu Thomas, chamando a atenção de todos. Quero dizer, não aqui. Você disse que colocou seu laptop no motel, certo? E por coincidência o caçador aparece. Como podemos ter certeza que não foi assim que ele o rastreou até lá? Refleti por um momento. Não tinha considerado isso, por mais estúpido que soasse. Ele poderia ter apenas visto minha caminhonete lá fora. Talvez. Mas talvez ele tenha usado isso para encontrar você. Tudo o que estou dizendo é que talvez seja melhor assistir em algum outro lugar, mais seguro e protegido. Então, vamos para a delegacia, disse Cartwright. Pensamento inteligente, rapaz. Entramos em 2 carros separados. Thomas dirigiu a van acessível para a cadeira de rodas com minha avó e meu avô. Isabelle e eu seguimos com Cartwright, em sua SUV da Polícia Estadual do Alasca. Você disse que o homem que atendeu o telefone falava russo, certo? Perguntou Isabelle no banco de trás. O policial assentiu. Isso significa que, no mínimo, ele ficou com o celular por um tempo. Sim, tenho certeza de que ele queria que o vovô me ligasse. Assim ele poderia conversar ou algo assim. Enquanto olhava para a janela, para as árvores e nuvens escuras e pesadas que se aproximavam, tão semelhantes àquela tarde, há muito tempo atrás, Isabelle fez uma pergunta, que nos aproximou um passo de encontrar nosso homem. Você deixou sua localização ativada? Essa história só fica melhor. Eu não sei vocês, mas algo dentro de mim não confia no Cartwright. Como é que uma pessoa aleatória chega assim do nada e eles simplesmente aceitam, sabe? Meu Deus do céu. E se o Cartwright for, na verdade, o cara da máscara de madeira e como ele ficou 15 anos preso, ele conseguiu interagir com as pessoas e aprendeu o sotaque americano, por isso que agora ele consegue controlar, sabe? E não tá mostrando que, na verdade, ele tem um sotaque russo e ele tem essa história talvez ele tenha inventado essa história da mulher só pra, tipo, não, olha, gente, olha como eu sou legal e esse cara que vocês estão fugindo é um filho da puta, sabe? Meu Deus! Não me esqueçam de atualizar as senhas de vocês a cada 6 meses, ativar a autentificação de 2 fatores, beber água, fazer exercícios físicos, comer verduras e frutas e vegetais. Frutas e vegetais é uma redundância incrível. Ai meu Deus, tem um bichão ali de trás. Eu vou morrer. E se vocês fizerem tudo isso e cuidar da saúde de vocês ainda podem morrer amanhã. Mas é isso. Tchau!